A extrema-direita venceu o primeiro turno das eleições legislativas na França. O partido Reunião Nacional de Marine Le Pen conquistou 33% dos votos, mas terá que aguardar o segundo turno em 7 de julho para saber se alcança a maioria absoluta na Assembleia Nacional. Já o partido de esquerda, Nova Frente Popular, obteve 28% dos votos. O bloco centrista do presidente Emmanuel Macron registrou 20% dos votos. O pleito teve uma participação histórica nas eleições. Mais de 59% dos eleitores foram às urnas. O segundo turno pode levar a ultradireita ao poder pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. E para fazer uma análise sobre as eleições na França, eu converso agora com Lier Ferreira, professor dos cursos de Direito e Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, boa tarde. Como é que o senhor vê essa mudança no comportamento do eleitor francês? Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Uma mudança bastante significativa, porque como foi informado na nossa matéria, desde a Segunda Guerra Mundial, quando a França foi invadida e ocupada pelas tropas nazistas, um governo de direita, explicitamente de extrema-direita, como é o caso do Partido da Reunião Nacional da Le Pen, não tem a maioria nas eleições preliminares para o parlamento da França. 33% dos votos significaria que, se não houvesse o segundo turno, o Reunião Nacional já conseguiria aquele número mágico de 289 cadeiras que permitem com que no parlamento um partido tenha a maioria. No parlamento francês são 577 cadeiras. Isso, na prática, se materializar no segundo turno das eleições no próximo domingo, vai significar um grande problema para o governo de Emmanuel Macron, cujo mandato vai até 2027, e ele teria que lidar com um primeiro-ministro de um bloco político diferente daquele que ele pertence. Isso só aconteceu 3 vezes na história da França, o que nós chamamos de governo de coexistência, e certamente na prática significaria o fim do governo Macron. Muito bem, agora a gente sai da Europa e vamos falar das eleições americanas. Líderes democratas declararam apoio ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, após críticas. Nenhuma figura importante do partido se uniu para pedir a renúncia de Biden e democratas proeminentes, incluindo os ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton, expressaram total apoio em meio a uma enxurrada de dúvidas públicas e apelos para ele desistir da campanha. A onda de apoio partidário ocorre após o desempenho instável de Biden, de 81 anos, no debate da última quinta-feira contra o candidato republicano Donald Trump. Biden muitas vezes vacilou, tropeçou nas palavras e perdeu a linha de raciocínio, levantando preocupações relacionadas à idade. De acordo com a pesquisa realizada após o debate, quase 75% dos eleitores registrados acreditam que Biden não deve concorrer à presidência, incluindo 46% dos democratas. Professor, vendo essa notícia e acompanhando semana passada, inclusive, alguns dos principais veículos de comunicação dos Estados Unidos pedindo para que Biden desistisse da campanha e outra pessoa representasse, essa disputa contra Trump, como é que o senhor analisa, hein? Biden tem força para seguir nessa disputa rumo ao segundo mandato? Jonathan, em primeiro lugar, eu quero parabenizá-lo pela elegância. Você adjetivar o desempenho de Joe Biden naquele debate de instável é um sinal de elegância e sofisticação, pelo que eu lhe parabenizo. Na verdade, eu ousaria dizer que o desempenho de Biden foi absolutamente lamentável. Eu acompanho as eleições americanas há aproximadamente 30 anos e jamais havia visto, ao longo da minha trajetória profissional, um candidato ir tão mal num debate. Nós vimos, por exemplo, Bill Clinton jantar George Bush pai, e outros momentos marcantes, como a própria participação do Barack Obama, mas nunca, Jonathan, nunca nós vimos um desempenho tão ruim
lamentável, um candidato que não tinha ali, não mostrava as condições mínimas de reagir às muitas provocações que sofria. E sofria daquele candidato carismático, um ex-presidente, que se mostra como a principal força eleitoral dos Estados Unidos nesse momento. Se eu particularmente pudesse dar algum conselho a Joe Biden, eu daria o mesmo conselho que muitos membros do Partido Democrata estão dando. Joe Biden desista dessa candidatura. No entanto, neste final de semana, junto com a sua família e com pessoas que ele escuta bastante, como a sua mulher, a Jill Biden, e o seu filho, Joe Biden Hunter, ele ratificou a sua vontade de participar desse pleito, o que sinaliza uma vitória monstruosa, do Donald Trump nas próximas eleições, caso de fato ele venha a ser candidato e não tenha aí nenhum tipo de impedimento judicial. Pois é, e a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que Donald Trump tem direito a receber imunidade parcial em processos criminais. Por 6 votos a 3, os juízes alegaram que os presidentes têm imunidade absoluta de acusação pelos atos oficiais e nenhuma imunidade por atos não oficiais. Juízes da Suprema Corte ordenaram aos tribunais inferiores que descobrissem como aplicar a decisão no caso do ex-presidente dos Estados Unidos. A decisão deve atrasar os processos que ele responde na justiça. Trump é acusado de tentar reverter os resultados das eleições de 2020, que deu vitória a Joe Biden. O ex-presidente também enfrenta acusações de incitar apoiadores a invadirem um Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Professor, é uma eleição rodeada de situações adversas, né? Por um lado, um candidato com muitas dificuldades de se mostrar ainda possível de continuar governando o país, e do outro, um candidato que enfrenta acusações na justiça. Pois é, diante de um Biden cada vez mais fragilizado do ponto de vista físico e aparentemente até do ponto de vista cognitivo, nós temos um Donald Trump cada vez melhor na sua performance midiática e cada vez sendo capaz de angariar corações e mentes no contexto da eleição americana. No entanto, como nós dizíamos, existem questões judiciais importantes que pesam contra o ex-presidente. Você citou duas delas muito importantes, essa pressão sobre as autoridades eleitorais da Geórgia para fraudar as eleições naquele estado onde Joe Biden havia sido vitorioso no último pleito. Você também citou a invasão do Capitólio, um ato absolutamente inusitado na história dos Estados Unidos, mas nós temos que lembrar também que Trump levou documentos oficiais considerados ultra-secretos da Casa Branca para a sua própria residência, além de já ter uma condenação, nesse caso não é mais um processo, é uma condenação, no caso da atriz pornô Stormy Daniels, em que ele foi condenado por pagar $130 mil para que ela não contasse, para os eleitores do relacionamento que havia tido com Donald Trump. Então, já existe uma condenação e existem 3 processos importantes em curso, esses 3 que nós falamos aqui, e esta decisão da Suprema Corte, uma decisão dividida, 6-3, de um total de 9 juízes, quase todos eles conservadores, 6 dos 3 juízes são conservadores. E agora, um fator importante. A decisão da Suprema Corte, ela fala em atos oficiais. Atos oficiais não são apenas aqueles que necessariamente são tomados por um mandatário, no caso do Donald Trump, então presidente da República, durante o curso do seu mandato. Pressão sobre autoridades eleitorais de um determinado estado ou a invasão do Capitólio poderão ser considerados atos não oficiais. E se isso acontecer, Donald Trump poderia sim vir a ser condenado, embora estivesse ocupando a presidência da República no momento da prática desses atos. Então, essa diferença entre aquilo que são atos oficiais e aquilo que não são atos oficiais, embora tenham sido praticados por um mandatário no exercício do seu mandato, no caso Donald Trump, mandato presidencial, é aquilo que os juízes, na primeira e segunda instâncias dos Estados Unidos, vão decidir. No entanto, isso vai atrasar necessariamente o processo, ou os processos, e vai beneficiar Donald Trump. Por quê? Porque uma vez eleito presidente dos Estados Unidos, ele teria 4 anos de imunidade, e teria a possibilidade
né, de dar o benefício do perdão presidencial para ele mesmo nos processos em que eventualmente viesse a ser condenado. Então, é uma situação atípica, né, é uma situação inédita nos Estados Unidos e que nós certamente iremos acompanhar com bastante atenção. É isso, espero tê-lo de volta aqui em breve para seguir analisando os próximos capítulos dessa história. Professor, obrigado, boa semana para você. Um grande abraço, Jonathan, um grande abraço a todos os que nos assistem.